Bom dia, turma. Tudo bem? Então, pessoal, peguem a apostila e abram lá na página 13 e vamos fazer alguns exercícios, tá? Bom, turminha, então assim, para começar, nós vamos fazer o exercício lá da página 13. Em uma reação, o equilíbrio é atingido no momento em que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Isso ocorre quando as concentrações dos reagentes e dos produtos sob temperatura constante não se alteram. Por meio de representações gráficas, demonstrem a situação de equilíbrio. Bom, pessoal, então assim, vocês poderiam desenhar um gráfico da velocidade. Percebam o seguinte: a velocidade aqui da reação direta, a reação direta é a reação dos reagentes para os produtos. Ela vai diminuindo à medida que vai acontecendo. Por quê? Porque vai sendo consumido os reagentes. Então, aquilo que está antes da seta, que é reagente na equação química, então vamos escrever aqui uma equação química para vocês lembrarem. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, você tem uma equação química A mais B formando C mais D, tá? O que vai ocorrer aqui, turminha? Então, olha, isso aqui é reagente. Reagente é o que? É consumido, ele vai desaparecendo. Então, à medida que vai ocorrendo a reação direta, essa reação aqui, ó, da seta direta, vai diminuindo a velocidade da reação. Só que vai formando produto. Então, nós estamos estudando equilíbrio químico. Equilíbrio químico é justamente isso. À medida que vai formando o produto ele vai reagindo também entre si e vai acontecendo o quê? Ele vai, por causa dos choques, ele vai formar, ele vai regenerar, né, os reagentes. Então, o choque dos produtos aqui forma os reagentes. Então, a gente indica isso aqui com duas setas. Uma seta que é a reação direta, e uma seta que é a reação inversa. Tudo bem? Bom, voltando aos conceitos aqui, pessoal. Reagente é consumido, desaparece. Então, à medida que o reagente vai sendo consumido, né, a velocidade dessa reação direta vai diminuindo, tá? E à medida que o produto vai sendo formado, né? O que vai acontecer entre eles? Eles vão entrar em choque, vai regenerar os reagentes. Então, a velocidade aqui da reação inversa ela vai aumentando, né, até o ponto que você tiver a máxima quantidade de produtos no equilíbrio. Quando que se atinge o equilíbrio? Quando a velocidade dessa reação se iguala à velocidade dessa reação. Então, vocês poderiam colocar aí no gráfico da página 13, tá? Esses gráficos aqui, tá? Velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa, o ponto, esse ponto é o ponto do que? É o ponto que onde atingiu o equilíbrio químico, ou seja, que a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. A partir desse ponto nós temos o equilíbrio químico. Muito cuidado. Esse é o gráfico da velocidade da reação pelo tempo, tá? Bom, pessoal, o gráfico da concentração, vocês poderiam fazer, tipo, os produtos aqui embaixo, os produtos no mesmo ponto, mas o fato é o que? O fato é que, à medida que os reagentes é colocado na reação, eles vão o quê? Ele vai diminuindo sua concentração, porque ele vai sendo consumido. E o produto vai aumentando a sua concentração, porque ele vai sendo formado. Mas vai chegar um ponto que as velocidades das reações que vai se estabelecer o equilíbrio químico, que é a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Nesse ponto aqui que eu coloquei no gráfico aqui, né, onde as concentrações elas não se alteram mais, elas permanecem constantes, a partir do ponto que as concentrações permaneceram constantes, eu tenho estabelecido o meu equilíbrio químico. Beleza, pessoal? Então, se quiserem pausar aí o vídeo para poderem copiar esse exercício, ótimo. Eu vou dar prosseguimento aqui. Bom, no exercício número 2, da página 14, ele está falando assim: represente a expressão da constante de equilíbrio
em termos de concentração e de pressão parcial para as reações reversíveis. Então, eu tenho as reações reversíveis aqui. Bom, constante de equilíbrio é o Kc. Então, vamos escrever aqui a fórmula. Ó, Kc, constante de equilíbrio, é igual ao H2O gasoso ou aquoso, que entra na constante de equilíbrio, tá? Sólido e líquido não entram, porque tem concentrações constantes, só entra quem as concentrações são inconstantes. Então, vejam aqui, ó, água no estado gasoso elevado ao quadrado, tá? Vezes dióxido de enxofre elevado ao quadrado, SO2 ao quadrado. Vou dividir pelos reagentes. Então vai ficar H2S elevado ao quadrado, beleza? E O2 elevado ao cubo. Beleza, turma? Bom, vamos fazer agora em termos da pressão. O Kp, tá? O Kc em termos da concentração, mol por litro. Se ele estiver trabalhando a unidade em mol por litro, daí você vai utilizar essa forma. O Kp não entra o aquoso, porque quando a gente fala de pressão, a gente está falando de gases, tá? Então, só quem está em estado gasoso aqui. Vamos escrever. Então, a gente tem essa equação, né? E a gente vai escrever em termos da constante de concentração. Agora percebam, turma, eu tenho aquoso, no Kc entra o aquoso e o gasoso, né? Sólido e líquido não. Então vejam vocês aqui como que vai ficar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Olha aqui, ó. Constante de equilíbrio. Por que eu considerei só o HCl elevado ao quadrado? Porque o sulfato de cálcio ele é sólido, né? E sólido tem concentração constante. Então não adianta entrar nessa fórmula do equilíbrio porque vai dar um valor inválido, né? É só quem está no estado aquoso que pode entrar em choque lá para ocorrer a reação, tá? Para vocês entenderem isso, imaginem o seguinte: quando você coloca um açúcar em água, esse açúcar dissolve. Então suas moléculas elas estão no estado aquoso, estão prontas para reagir. Agora, se você colocar, por exemplo, o sulfato de cálcio, ele não vai, no caso, vamos imaginar essa situação aí, ele não vai dissolver em água, tá? E ele vai todo profundo. Então ele não vai ficar dissolvido, ele não vai ficar apto para reação. A superfície de contato dele é muito pequena, tá? Então por isso que a gente só considera estado aquoso e gasoso, né, que está dissolvido em água. Por isso que a concentração em mol por litro. Isso aqui não está dissolvido em água porque está no estado sólido, tá? Não sei se fui claro. Bom, vamos continuar aqui, ó. HCl elevado ao quadrado divididos por CaCl2 aquoso, concentração, né, em mol por litro, H2SO4, que está no estado aquoso. Está aí a expressão da constante de equilíbrio para essa equação. Não entrou o CaSO4. Vejam, pessoal, a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial não tem como eu escrever, porque não tem ninguém em estado gasoso. Então aqui não vou escrever nada, tá? Eu vou pedir o seguinte, para que vocês pausem agora o vídeo e tentem fazer dos outros. Beleza, turma? Aí a gente volta. Bom, eu vou voltar, né? Não vou... Mas eu gostaria que vocês tentassem mesmo resolver isso aí. Próximo exercício. CaCO3 sólido, formando CaO sólido mais CO2 gasoso. Qual que é a expressão da constante de equilíbrio? Só isso aqui. Constante de equilíbrio igual à concentração do CO2. Em termos de pressão parcial, constante em termos de pressão parcial vai ser a pressão que CO2 vai exercer no sistema. Só isso. Isso aqui se tiver em mol por litro, tá? Isso aqui se tiver em ATMs, atmosferas ou milímetros de mercúrio. Bom, vamos aqui para a próxima equação. Então, óxido ferroso reagindo com monóxido de carbono, formando ferro mais CO2.
expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, em mol por litro. Vamos escrever. Eu vou pegar o CO2, a concentração de CO2, que está no estado gasoso. Ó, não peguei do ferro, não vou multiplicar pelo ferro, porque o ferro está no estado sólido. Divididos por CO no estado gasoso. Não peguei o óxido de ferro, porque está no estado sólido. Então, quem está no estado sólido não entra nisso aqui. Não está dissolvido na solução aquosa, né, na concentração. O gás ele vai estar dissolvido. Em termos de pressão parcial, vai ficar a pressão parcial do CO2 divididos pela pressão parcial do CO. Beleza? E agora, por fim, né, nós vamos pegar essa equação, né, e vamos escrever em termos da constante a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então vai ficar CO2 aquoso, tá? Líquido não entra, sólido não entra, divididos por CaHCO3 aquoso, tá? É essa equação em termos da concentração, a expressão, né, da constante de equilíbrio em termos da concentração. Em termos da pressão, em termos da pressão não vai ter, porque não tem ninguém gasoso aqui. Beleza, pessoal? Esse exercício 3 aqui é para vocês escreverem as equações. Tudo bem? Vamos ver se vai dar tempo. Então vejam, aqui é o reagente e aqui é o produto. Então, aqui é o Kc. Vamos escrever aqui, ó, a reação. A reação é 2NO2 em equilíbrio, né, aqui em cima os produtos. 2NO mais O2. Escrevi a equação. Vou fazer a B aqui. Aqui em termos de pressão, tá? Vai ficar PCl5, tá? PCl5 aqui, né? Em equilíbrio, PCl3 mais Cl2, tá? E aqui, né, também constante de equilíbrio em termos de pressão, vai ficar H2 mais I2 formando 2HI. Ó, H2 mais I2 formando 2HI. Então eu vou pausar, eu quero que vocês pausem agora o vídeo e resolvam essa atividade aqui para ver se vocês conseguiram fixar. Tudo bem, turma? Bom, vamos lá, dando continuidade. Aqui nós vai ficar 2CO, né, 2 vai na frente, CO mais O2 em equilíbrio com 2CO2. Aqui nós temos os reagentes embaixo, hidrogênio e CO2, então vai ficar hidrogênio gasoso mais CO2 gasoso, como em termos de pressão é gasoso só, então posso colocar, né, em equilíbrio com água mais CO. Beleza? E aqui por fim, N2O4 aqui nos reagentes em equilíbrio com 2NO2. Beleza, turminha? Então assistam as outras aulas, né? Que a gente vai continuar fazendo esses exercícios. Grande abraço a todos.